Cálculos e movimentações. Solicitação de cálculo. Essa transação é destinada à parametrização de uma solicitação de cálculo. Com base nas informações, os processos de cálculo são realizados. Processos da folha de pagamento, férias, rescisões e outros. Alguns campos são obrigatórios o preenchimento. Empresa. Tipo de cálculo. Forma de processo. Datas de competência. Matrícula. Filiais. O campo número do processo é gerado automaticamente pelo sistema e serve como código de referência de cada processo. O preenchimento é feito pelo usuário. Execução de cálculo. Essa transação é destinada a dar início à execução do programa de cálculo, que agirá sobre os processos de cálculo solicitados. No campo número do processo, informar o código gerado na solicitação de cálculo. Caso este campo não seja preenchido, o sistema executará todas as solicitações de cálculo ainda não processadas, que possuírem sim no campo processa genérico. O preenchimento é feito pelo usuário. Cancela cálculo em execução. Essa transação é destinada ao cancelamento de um cálculo em execução. No campo número da solicitação de cálculo, informar o número do processo gerado pela solicitação de cálculo. O preenchimento é feito pelo usuário. Movimento calculado. Essa transação apresenta o resultado dos processos de cálculo. Permite somente a consulta das informações dos funcionários. Esses valores podem ser modificados se forem refeitos os cálculos para executar a movimentação. Os valores calculados são apresentados nos contra-cheques, folha de pagamento, contabilização e outros. O preenchimento é resultado de um cálculo. Movimento fixo. Essa transação é utilizada para lançamentos de valores que pode ser feito automaticamente e sistematicamente durante um período. Informações de insalubridade, periculosidade, pensões alimentícias, convênios, vale transporte são alguns exemplos de utilização desta transação. O preenchimento é feito pelo usuário ou resultante de um cálculo. Movimento pessoa física. Essa transação apresenta o resultado do cálculo de terceiros, obtido pela execução de processo de cálculo. Como exemplo, pode ser citado o pagamento de pensão alimentícia, cujo lançamento pode ser realizado nessa transação em nome de beneficiário da pensão. O preenchimento é feito pelo usuário ou resultante de um cálculo. Movimento variável. Essa transação é destinada aos lançamentos de valores que podem ser feitos através de digitação, integração com outros sistemas e resultado de cálculo de um processo. Informações de horas extras, adicional noturno, faltas, convênios, vale transporte, são alguns exemplos de utilização dessa transação. O preenchimento é feito pelo usuário ou resultante de um cálculo. Movimento incidência. Essa transação é destinada à visualização dos movimentos de incidência, gerado pelo cálculo de um processo, a partir do evento, entidade, matrícula e escolha do movimento. Poderemos identificar o correspondente
registro que receberá o valor resultado no respectivo movimento calculado ou variável. O valor gravado será o resultado dos débitos e créditos correspondentes aos eventos base que compõem o evento de incidência, indicado nessa transação de acordo com o intervalo de competência inicial e final informados. O preenchimento é feito pelo usuário ou resultante de um cálculo. Movimento datas. Essa transação é destinada à visualização de movimentos de datas, com o objetivo de possibilitar a identificação de sábados, domingos, feriados e dias da semana, bem como calcular o número de dias entre duas datas. As informações são utilizadas para os processos de cálculo de vales transporte, vale-refeição, descanso semanal remunerado e outros. O preenchimento é feito pelo usuário e resultante de um cálculo. Movimento seletivo. Essa transação é utilizada na execução de relatórios para determinados funcionários. Só é possível fazer a seleção de matrículas de funcionário nos relatórios que têm a opção Usa o movimento seletivo. O preenchimento é feito pelo usuário. Registro de valores das filiais. Essa transação é destinada a conter o registro dos valores das filiais. Esses valores serão usados nos processos de cálculo. O preenchimento é feito pelo usuário. Movimento anterior. Essa transação é destinada à manutenção de valores anteriores, referente aos acordos sindicais, comissões de conciliação prévia, convenções coletivas, dissídios e outros lançamentos. O preenchimento é feito pelo usuário ou resultante de cálculo. Movimento anterior pessoa física. Essa transação é destinada dos registros de movimentos anteriores por pessoas físicas, pensionistas, referente a acordos sindicais, comissões de conciliações prévias, convenções coletivas, dissídios e outros lançamentos. O preenchimento é feito pelo usuário ou resultante de cálculo. Versão e ordem de cálculo. Esta transação é destinada à visualização dos tipos e ordens de cálculos disponíveis no CloudPag. Quando as empresas rodam o mesmo tipo de cálculo, a versão vai ser sempre 0. O campo movimento fixo indica se o cálculo fará automaticamente a carga dos lançamentos da transação de movimentos fixos para o movimento calculado do funcionário. O campo movimento variável indica se o cálculo fará automaticamente a carga dos lançamentos da transação movimentos variáveis para movimentos calculados do funcionário. O campo sequência é o registro da ordem com que os procedimentos, também chamados de fórmulas, são executados neste cálculo. É nessa transação que reunimos os procedimentos formando um tipo de cálculo.